Olá, sejam muito bem-vindos. Tá fixando aqui o nome da nossa aula de hoje. Oi, Mari! Oi, Elaine! Que saudades! Que bom ter você aqui. Oi, Gilmar! Oi, Fêmis! Sejam todos bem-vindos. Oi, Jane, querida! Que legal! Eu falo que as lives são a oportunidade da gente encontrar as pessoas, né? Como é bom! Como é bom estar compartilhando um conhecimento com vocês. Conta pra mim, você que tá chegando aí, da onde que você é, que cidade que você mora, compartilhar um pouquinho, todo mundo junto, né? Da onde você vem? Deixa eu baixar meu som aqui. Que cidade você vem? Da onde você tá vindo? Coloca aí pra mim pra eu saber. Pra quem tá chegando, Fábio Curitiba, que legal, da minha terra também, né? Goiânia, olha que legal! Anjo da Guarda Projeto Social, que show! Da onde você vem? Ó, fui seu aluno Dom Bosco, mas atualmente estou morando em São Paulo. Lucas, que legal! De que curso, Lucas? Coloca aí pra mim. Saudades de lá. Umuarama, Paraná, o Gilmar, seja bem-vindo. Que legal! Que legal! É sempre bom compartilhar, gente. E hoje a gente vai falar de um tema que vamos pensar junto, né? Eu tô trabalhando ao Rio das Ostras, Rio de Janeiro, a Mari. Gestão de TI, Lucas, que legal, que bacana. Muito bom ter você aqui. Saudades. Vitor, seja bem-vindo também. Legal. Olha aí. A gente está numa maratona, para quem está chegando agora, já faz um tempo que eu estou trabalhando um tema que eu gosto muito, que eu trabalho muito em treinamentos nas empresas que eu vou, trabalho muito em processos de coach, ó. Tem Henrique Martins, Curitiba. Mari, já tive o prazer de participar dos seus cursos na Unimed Paraná. Que legal, que bom rever. Você viu? A gente sempre vê gente bacana. Que bacana. Eu falo que as lives estão tendo a oportunidade de encontrar essas pessoas virtualmente, né? Porque por enquanto os treinamentos, as aulas estão, né, stand-by, pelo menos presencialmente, mas daqui a pouco a gente volta com tudo. Ó, a Carolina Viante, tema muito legal. É, gente, muito legal mesmo. Eu espero assim que hoje eu possa te auxiliar muito para que você seja uma pessoa muito mais produtiva e consiga gerenciar o tempo. A gente vem aí numa maratona da liderança, né, onde eu estou trabalhando os 6 pilares essenciais para uma liderança de alta performance. Lembrando, gente, que liderança não tem a ver com o cargo que você ocupa. Eu não estou falando só disso. Quando eu falo liderança, eu estou falando de autoliderança também. Eu estou falando de influenciar as pessoas positivamente, inclusive se auto-influenciar também. Porque pensa comigo, gente, o que a gente ganha sendo mais produtivo? A liderança, vamos entender assim, anota aí para mim, o que você acredita que você ganha sendo uma pessoa mais produtiva, tá? Então, enquanto chega para mim aqui, eu vou explicando o que eu já falei até agora. Eu tô trabalhando o que a gente chama de 6 pilares da liderança, né? Que é como uma casa. Se um dos pilares da casa não estiver bom, o que vai acontecer com a casa? A casa pode cair. Então, um dos pilares que a gente já trabalhou, e se você tiver interesse de aprofundar isso, eu deixei tudo no meu novo canal no YouTube, todas essas lives que eu venho fazendo, porque é bastante material, são materiais que inclusive eu trabalho nos treinamentos, em processos de coaching, então você está recebendo todo esse presente aí, aproveita, vai lá o meu novo canal no YouTube, é Mariana Stachil, e lá eu já falei sobre, né, aqui nas lives, eu puxei para lá, sobre influência, que é um pilar da liderança muito importante. Comunicação, que é a forma como você se comunica. Relacionamento interpessoal, eu falei. E falei também de trabalho em equipe. E hoje é o dia de falar sobre a tua produtividade. Ó, a Fernanda colocou aqui a Fêmis que ganha tempo. Que legal. Ó, o anjo da guarda, projeto social que eu estou precisando aqui na ONG. Que legal. Meu primeiro dia no canal. Ah, que legal, seja bem-vindo, William. O que eu ganho, Angélica? Tudo bem? Tô puxando aqui as pessoas que estão entrando. O
que eu ganho sendo mais produtivo? Conta pra mim. Oi, Tiaguinho, tudo bem? O que eu ganho sendo uma pessoa mais produtiva? Se você pudesse, e você pode, ser uma pessoa mais produtiva nas diferentes áreas da sua vida, fica comigo que eu vou te explicar como que você vai fazer isso, mas eu quero que você entenda desde já o que eu ganho. Sabe por que eu te faço essa pergunta, gente? Porque se você não vê ganho nas coisas que você vai fazer, ó, a cara obviamente colocou, né? Ganhamos qualidade de vida e uma melhor organização. Perfeito. Eu vejo assim que é como se fosse uma busca muito grande hoje, eu percebo nos meus treinamentos, nas pessoas que eu converso, da gente conseguir, né, isso que a Elaine trouxe, da gente conseguir alinhar vida pessoal e profissional, da gente conseguir não só um equilíbrio, mas da gente conseguir uma integralidade nas diferentes áreas da vida. Inclusive, gente, se você fizer isso, você vai ser uma pessoa mais feliz. Ó, o Lucas colocou aqui a oportunidade de ir além do escopo diário. É verdade, Lucas. Você consegue fazer mais do que aquilo que você se propôs a fazer. E se você começa a fazer mais do que aquilo que você se propôs a fazer, você tem muitos ganhos. Você tem tempo para ficar mais com a tua família, você tem tempo de fazer um esporte, um curso que você estava querendo fazer. Ó, o Fábio colocou, eu ganho mais realização e motivação. É muito verdade, porque, gente, quando você tá, né, naquela situação que você parece que o tempo voa e você não consegue dar conta disso tudo, você começa a ficar estressado. Então você começa, inclusive, a perder saúde. E olha, tem técnica sim, tem método sim que você pode trabalhar para gerenciar melhor o seu tempo e ser mais produtivo. Eu até postei uma frase de Einstein quando eu publiquei essa aula de hoje, né, que ele diz assim: falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de método. O que você acha dessa frase? Faz sentido para você? Né? Que muitas vezes a gente acaba não tendo um método bacana para trabalhar no dia a dia e aí a gente acaba se atropelando e não dando conta de fazer as coisas, né? Aí você passa por muitas vezes pessoa que não tem responsabilidade, pessoa que não faz o que é combinado. Então, se organizar no tempo, gente, é tão importante, até para sobrar tempo para você fazer as coisas que você quer fazer na vida, né? Tempo para viajar, tempo para ficar com a família, tempo para fazer um esporte, uma leitura, tempo para cuidar do teu dinheiro, né? Que eu já conversei com muitas pessoas que falam assim: Mário, eu não tenho nem tempo para cuidar do dinheiro. Então, muito cuidado com isso, é um problema para você, né? Então, vem comigo, vamos trabalhar muito isso para que a gente possa realmente melhorar essa performance, né? Eu sempre digo assim, gente, uma coisa que eu quero que você preste atenção desde já nessa aula, tá? Você vai participar dessa aula, mas entenda o seguinte: conhecimento não gera mudança. Então, o que eu vou pedir para você fazer? Anota o que eu for te passar, é bastante coisa. Mas vai estar também depois lá no meu canal no YouTube, se você quiser resgatar. Mas só assistir a aula não vai funcionar. O que você precisa fazer? Você precisa realmente, a partir daquilo que eu for te falando, começar a utilizar isso na tua vida, tá bom? Ó, o Anjo da Guarda colocou aqui: sou presidente da organização sem fins lucrativos, onde damos cursos e palestras sobre drogas e bullying nas escolas. E fora dela também, que legal a iniciativa, que legal. Ó, a organização do tempo e uma ótima saúde, é verdade, eu ganho muito com isso. Eu tenho um dado, teve uma pesquisa, até eu participei uma vez de um congresso, se eu não me engano faz uns 2 anos atrás, era sobre liderança, negócios e empreendedorismo. Foi bem interessante, assim. E lá eles trouxeram um dado que eu fiquei assim, que eu quero compartilhar contigo hoje, sobre produtividade, que eu fiquei um pouco triste, né? Mas depois entendendo, a gente precisa parar para pensar sobre isso. Qual é o dado, gente? Eles contaram, por exemplo, compararam a produtividade do brasileiro com a produtividade do norte-americano. O brasileiro, segundo essa pesquisa, gente, ele é bem menos produtivo do que um americano, um norte-americano. Só para você ter uma ideia, o que a gente faz em 1 hora, a mesma coisa. Se tivesse um brasileiro e um americano, né, trabalhando com as mesmas coisas, olha que coisa incrível, né? Para a gente parar para pensar e mudar essa cena.
O brasileiro leva 1 hora, segundo essa pesquisa, aquilo que o americano leva 15 minutos para fazer. Isto é, a gente está perdendo muita produtividade no dia a dia de trabalho e isso acontece por N fatores que eu quero compartilhar contigo antes de trazer técnicas e ferramentas, tá? Oi, Ju, tudo bem? Tem gente entrando ainda? Sejam muito bem-vindos quem está entrando. A gente está falando de gestão do tempo e produtividade, né? E o que eu tô falando é que o brasileiro, na verdade, ele é bem menos produtivo que um americano. Mas o que pode acontecer? Óbvio que a nossa infraestrutura também é muito diferente da infraestrutura do americano. Só que a gente tem que ter alguns comportamentos, por exemplo, que a gente tem que se atentar. Por exemplo, tem uma pesquisa, gente, que diz o seguinte, que normalmente o trabalhador, ele leva 1 hora antes de iniciar o seu trabalho numa empresa. Então ele fica vendo coisas pessoais antes de iniciar o trabalho propriamente dito. Isso é um grande desperdiçador do tempo. Você deve conhecer alguém que faz isso. Então, puxa, pensa, se todo dia 1 hora eu perco fazendo coisas que eu poderia estar sendo produtivo, imagine se eu tiver um método interessante que possa me ajudar, isso vai efetivar e bastante, tá? Aí você pode estar se perguntando, Mari, e agora nessa pandemia, né? O que você me diz sobre produtividade? Gente, eu tava até para preparar essa aula, toda aula que eu preparo eu busco as pesquisas mais atuais para trazer para vocês, né? E eu tava pesquisando sobre a realidade atual que a gente está vivenciando com essa pandemia, então com muitas pessoas trabalhando em casa. Conta para mim, você que está aqui comigo, você está trabalhando em casa ou você está indo para a empresa normalmente como você ia? Eu quero ver quantas pessoas aqui estão trabalhando em home office, pelo menos fazer uma média. Digita aqui para mim, você trabalha em home office ou você está indo para o teu local de trabalho? Conta aí para mim, vai. Porque eu quero te mostrar essa pesquisa, né? Lógico que, ó, tô no home office, a Ju, legal. Verdade, as redes sociais distraem muito o trabalho. William, isso, William, que você trouxe é um dado muito interessante, assim. Às vezes a pessoa vai pro trabalho, em vez de ficar no trabalho, ela fica nas redes sociais, né? Ó, Carol, tô trabalhando no home office, Lucas home office, Castilho home office, Juan home office, Fêmeas indo para empresa. Também diversificado aqui. A gente perde muito tempo, né? Por exemplo, a gente estava falando das redes sociais. Gente, o Brasil é um dos países do mundo onde as pessoas mais ficam nas redes sociais. É legal quando, por exemplo, você está aqui assistindo uma aula, você está agregando conhecimento. Então, você está colocando o teu tempo em algo que vai ser produtivo para você no futuro. Legal. O problema é quando a gente fica nas redes sociais, as pessoas ficam olhando coisas que não são produtivas. Ó, o Marcelo colocou na empresa. Experiência por trabalhar em chão de fábrica, William. Olha aí. Gente, essa pesquisa que eu vi diz o seguinte, que na verdade o home office está sendo muito funcional para as pessoas, muito funcional. O nível de produtividade, segundo algumas universidades americanas que estão pesquisando isso não só no Brasil, mas fora do mundo, tem aumentado em até 13%. Parece pouco, mas é que a gente ainda está se acostumando com tudo isso, né? Além de gastar menos tempo indo até o local de trabalho, além de o que essa pesquisa traz é que muitas pessoas dizem assim que elas estão conseguindo, por exemplo, se concentrar mais em casa, no ambiente fechado, num quarto fechado, do que numa sala cheia de gente. Elas são menos, as interrupções diminuem e isso está deixando elas mais produtivas. A Eli tá dando treino online, que legal, Eli, que legal, olha aí, né? Então, assim, é uma nova realidade, a gente precisa se adaptar, só que só vai funcionar, uma coisa que essa pesquisa traz também, só está funcionando nas empresas que o home office tem maior produtividade, quando as pessoas estão sendo treinadas para estar trabalhando em home office. Treinadas já que eu nunca fiz isso, como é que faz isso? Porque não é só sair trabalhando, né, de pijama no sofá que você vai ser mais produtivo. Então tem alguns quesitos que você precisa se atentar para ser produtivo trabalhando em casa. Por exemplo, gente, uma coisa, tenha um lugar específico para o teu trabalho. Isso vai ajudar você a ser mais produtivo. Até porque você joga uma informação para o teu subconsciente. E o nosso cérebro, gente, funciona muito com rotina. Até de assim, olha que interessante, né? Você se vestir para ir trabalhar, como se você fosse para a empresa. Não trabalhar de pijama,
ter um ritual de, ó, vou colocar essa roupa, vou estar nesse lugar, agora estou começando o meu dia de trabalho, isso vai gerar maior produtividade, né? Porque o subconsciente está entendendo que você está ali para trabalhar. O William colocou, é o ponto falta de treinamento como ser produtivo em casa e não se distrair. E aí, por isso que é importante o treinamento, sabe, William? Para a gente poder ter foco naquilo que a gente está fazendo, né? Por exemplo, ter um lugar apropriado para isso, onde você não tenha tanta interrupção, você buscar o teu foco, né? Porque daqui a pouco você vai pegar um café na cozinha e você vê que tem uma louça ali para lavar. Se você se desfocar naquela louça, você vai deixar o que você estava fazendo para lavar a louça. Faz sentido isso, gente? Estou usando o exemplo da louça, mas pode ser qualquer exemplo que você queira trazer. Você entende? Então, assim, você buscar ter um horário para trabalho. Então, eu vou começar às 8, vou até meio-dia, você faz o teu, tá? Vou buscar da 1 até as 18, você se organiza mesmo, mas ter um horário de trabalho para você entender que você está trabalhando sem sair do teu foco é muito importante, porque é bem isso que o William falou. A gente perde muito foco em casa, então você vai precisar usar o teu foco e a tua disciplina. Isso é um fator importantíssimo, né, gente? Não tem como fugir disso. Tudo bem, gente? Então, local adequado, ter horário para trabalhar, ter um ritual para você iniciar o trabalho. E outra coisa, tem muitas pessoas como eu trabalhando em casa, que a família toda tá em casa. E aí, como é que você faz com o filho, né? Avisa. Toda vez que você tiver, por exemplo, quando eu começo a live, eu aviso, gente, vou começar a live aqui em casa. Aí todo mundo sabe. E aí, dá certo. Tem funcionado muito bem, né? Então, assim, você avisar as pessoas que você está trabalhando também vai te ajudar a ser mais produtivo em casa, tá? Então, assim, desmistificando essa questão do home office, segundo as pesquisas hoje, a gente vê que, na verdade, está agregando bastante valor. A gente consegue, sim, ser muito produtivo em casa, sendo atento a alguns detalhes. Agora, o que faz as pessoas perderem a produtividade e perderem a questão de gestão do tempo? Primeira coisa, gente, que a gente tem que ter em mente, se tiver com papel e caneta, anota aí, porque é muito importante. Uma coisa que vai te prejudicar muito na tua gestão do tempo, e quando eu for falando, eu quero que, se for possível, né, como coach, eu já vou coachear como a gente brinca, pensa assim, o quanto eu tenho disso e o quanto eu não tenho. Se você pudesse dar uma nota de 0 a 10 para isso que eu for te falando, os motivos por que faz você não ser produtivo, vai se dando uma nota para você já ir refletindo e trabalhando o teu próprio autoconhecimento. Tá bom, Letícia? Tudo bem? A Rê entrou também, que bom ter vocês aqui. Bem, então a primeira coisa que tira você do teu foco, da tua produtividade e da tua gestão do tempo é planejamento inadequado ou a falta de planejamento. E, gente, vou te dizer uma coisa, se você quiser ser produtivo, você vai precisar planejar o seu dia, sim. Que horário você vai ligar para tal pessoa, que horário você vai olhar o teu WhatsApp, que horário você vai olhar os seus e-mails, porque tem gente que deixa o e-mail como um aviso no computador. E aí toda hora que vem o e-mail, a pessoa vai lá e olha o e-mail. Isso vai te tirar muita concentração. Se for possível, dentro da tua realidade de trabalho, que eu sei que tem algumas pessoas que não conseguem fazer isso, mas se for possível, dentro da tua realidade de trabalho, você coloca tempo para você ver o e-mail, tá? Planeja até isso, gente. Até o teu final de semana, você quer dar conta de tudo que você tem para fazer? Planeja. Então, o primeiro passo, se não o mais importante para a gestão do tempo e produtividade é planejamento. Precisa planejar sim, tá bom? Até a hora que você vai tomar um cafezinho é importante você planejar. Uma outra coisa que vai te dificultar, e eu quero que você seja bem honesta e dê uma nota de 0 a 10 aqui, é a falta de disciplina. Tá? É a falta de você fazer aquilo que você se comprometeu com você mesmo a fazer. E, gente, disciplina, guarda essa, tá? Muitas vezes é você deixar de fazer algo, né, que você quer muito, porque você sabe que tem algo muito melhor. Então, disciplina, muitas vezes é você fazer algo que você não está afim de fazer. Faz sentido? Sabe quando você combina com você mesmo? Já aconteceu muito comigo. Eu gosto de correr bastante, né? Pratico a corrida. E aí, muitas vezes eu colocava o despertador às 5 da manhã. E aí, gente, quando... Curitiba, eu moro em Curitiba, tá? Frio, às vezes garoa. Treino é treino, né? E normalmente nessas épocas que eu colocava o despertador às 5 da manhã, eu era pra ir estar fazendo algum
alguma prova e se eu não treinasse, eu não ia conseguir fazer a prova, né? Eu já me colocava numa situação que não tinha como não treinar. E aí tocava aquele despertador, você acha que dá vontade de acordar às 5 horas da manhã? Quem aqui levanta a mão? Gosta de acordar quando o despertador toca, né? Normalmente a gente quer ficar mais na cama. E se a gente ficar mais na cama, a gente se sabota. E se a gente não colocar uma disciplina e dizer assim, olha, o que eu combinei comigo, eu vou cumprir, você vai se sabotar. E vou te dizer mais uma coisa. Se você não cumprir os combinados que você tem com você mesmo, a tua autoestima e a tua autoconfiança vai baixar. Faz sentido o que eu tô te dizendo, gente? Então, assim, prometeu para você mesmo, cumpre. Isso é disciplina. Eu falei, eu vou lá e vou fazer, mesmo sem ter vontade de fazer. Que nota você se dá para a tua disciplina hoje? Porque isso vai te prejudicar na tua gestão do tempo. Porque se você se planeja fazer tal coisa em tal horário e daí te dá uma preguicinha, você vai lá e não faz, vai comprometer toda a tua produtividade. Então, a partir de agora, gente, combinou, faz um trato com você mesmo, vai lá e faz, tá bom? Outra coisa que te prejudica para você ser mais produtivo e gerenciar o teu tempo é a tua comunicação. Tá? Com falta de comunicação, eu até fiz uma live sobre isso. Se você tiver interesse, essa live tá salva no meu canal no YouTube, que é Mariana Stachil. Vai lá, olha, ela tem muita técnica legal para você trabalhar. A falta de comunicação, gente, gera muito conflito e gera muito retrabalho. E lógico que retrabalho você vai deixar de ser produtivo. Então é muito importante que você tenha uma comunicação muito alinhada com você e com as pessoas ao seu redor, seja na tua casa, no trabalho. Isso vai influenciar bastante se você é uma pessoa produtiva ou não, tá? Então desenvolver essa habilidade hoje, ainda mais aqui que a gente está falando sobre liderança, é muito importante. Tá bom? Outra coisa que dificulta muito a tua produtividade é você demorar para tomar decisões, né? Então, assim, tem pessoas que levam muito tempo para tomar uma decisão e isso pode gerar um tempo muito grande e pode desgastar muito tanto a você quanto a sua equipe. Então analisa, será que hoje eu estou com dificuldade de tomar decisão? Porque isso pode atrapalhar a minha gestão do tempo, que demora para decidir, os processos demoram para acontecer, as coisas que deviam estar rodando não estão rodando, aí você está menos produtivo, tá bom? Então, cuidado. Outra coisa que pode te atrapalhar é você ter dificuldade de diagnosticar ou antecipar os problemas que possam surgir no teu dia a dia de trabalho. Então, isso pode estar prejudicando a sua gestão do tempo e produtividade. Então, uma dica que eu sempre dou para os meus coaches é assim: imagina você na cena, no dia a dia de trabalho. Sai da cena e se olha de cima. O que você vê? E às vezes você vai ver que tem uma pessoa correndo de um lado para o outro. E às vezes você vê que vai ter uma pessoa que não está olhando um problema. Ela até vê o problema, mas ela não trata do problema e daqui a pouco esse problema vira um problemão. E aí a tua produtividade vai lá embaixo, você vai ter que resolver uma coisa que já poderia ter sido resolvida. Faz sentido, pessoal? Outra coisa que dificulta... Líderes, aqui, ó, presta atenção comigo. Isso é bem forte, tá? Outra coisa que dificulta a tua gestão do tempo é porque você não delega atividades. A falta de delegação é um dos maiores problemas que a gente encontra em produtividade, em gestão do tempo, quando a gente fala em liderança. Vou te explicar por quê, tá? Por que você não delega muitas vezes? Porque você sabe fazer muito bem e ninguém faz que nem você. Aí você faz rapidinho, você fala, não, deixa que eu mesmo faço. Faz sentido o que eu tô dizendo? Existe um conceito, até para quem tem interesse, eu vou te indicar um livro, tá? Existe um conceito que se chama Pipeline da Liderança e o livro se chama Pipeline da Liderança. O que acontece? Pipeline significam degraus, né? Canos, né? É o teu crescimento na liderança. Então, cada degrau da liderança vão te exigir competências diferenciadas. O que acontece? Quando você não é líder, você vai lá, né? Você é líder de si. Você vai lá e faz as coisas e as coisas fluem perfeitamente. Você domina as suas atitudes. Tudo bem. Próximo pipeline da liderança é você liderar não só a si, mas liderar as outras pessoas. E aí que começa a situação. Se liderar a gente já é algo, é um desafio, vou colocar assim, imagina liderar outras pessoas. Então você sabe, normalmente você tem um cargo de liderança porque você sabe fazer muito bem aquilo.
Quando você delega para alguém, a outra pessoa vai levar mais tempo para fazer, vai fazer de uma outra forma, vai errar no começo. Quem nunca passou por isso, levanta a mão, né? As pessoas erram. Então você vai ter que estar treinando a tua equipe frequentemente. Para treinar a sua equipe frequentemente, você vai precisar ter tempo para fazer isso. E às vezes você não faz, sabe? Então, assim, buscar delegar, gente, tudo aquilo que você puder delegar, você faça isso, tá? Você precisa, para gerenciar melhor o seu tempo e trabalhar a sua produtividade, começar a delegar mais. E delegar mais é pensar assim, puxa, o que eu tô fazendo que eu poderia não fazer mais? O que eu tô fazendo que eu poderia passar para uma pessoa fazer para mim? Você entende? E você pode fazer uma lista, inclusive, te dando uma dica aqui bem legal. Faz uma lista de tudo que você faz, sem preguiça, tá? Anota tudo. Isso, vai ficar algo, talvez um dia inteiro. Prestando atenção em tudo que você faz. Depois que você fizer essa lista, você olha essas atividades e pergunte-se assim, o que disso tudo eu posso delegar? E aí você vai encontrar um monte de coisa que você pode delegar. E aí você vai dessas coisas responder para você mesmo. Quem é a pessoa que está preparada para fazer isso na minha equipe? E talvez você não encontre ninguém. Aí você tá com uma dica legal, né? Que eu preciso treinar mais as minhas pessoas para fazer as coisas que eu não deveria estar fazendo. Porque se você abraça tudo e você quiser fazer tudo, líder, não vai funcionar, você vai ficar estressado, não vai dar tempo e a tua equipe, mais uma coisa, não vai se desenvolver. Eu tenho um material muito legal sobre delegação. Se você tiver interesse, me manda uma mensagem depois dessa live, entra lá no meu story, manda uma mensagem, Mari, quero material de delegação. Porque são 10 técnicas para você delegar bem. Eu uso muito nos meus treinamentos e acho que vai te ajudar também, tá? Porque isso, olha, quebra o teu tempo, tá? Então, cuidado. Falta de delegação. Outra coisa para você pensar que está atrapalhando o seu tempo, sim, é você ter dificuldade de dizer não. Muitas pessoas têm dificuldade de dizer não. Então, alguém te pede para fazer uma coisa, você está sempre a posto, você sempre vai. E cuidado com isso. Não pega mais coisa que você não vai dar conta, você entende? Então, em muitos momentos, você, líder, vai precisar dizer não. E não tenha medo de dizer não, porque toda vez que você diz não para o outro, você diz sim para você mesmo. E você vai precisar dizer sim para você mesmo para você ser mais produtivo. Ó, vixe, dizer não é difícil, viu? William? Muitas vezes a gente não está preparado, porque a gente não diz não, porque o outro não vai gostar de receber não, a gente não gosta de receber não. Só que, às vezes, gente, no teu não, muitas vezes, você faz a tua equipe crescer. Senão, você vai trabalhar com uma outra coisa que vai te boicotar o teu tempo, que é a delegação para cima, sabe como? Você pede para uma pessoa fazer uma coisa, aí ela vem com uma dúvida e aí você acaba fazendo por ela. Muito cuidado com isso, delegação para cima vai dificultar a tua produtividade. Então, se você tem dificuldade de dizer não, você precisa desenvolver isso em você. Até porque, gente, toda vez que você tem um cargo de liderança, seja em casa, imagina uma mãe, um pai, né? Daqui deve ter, tem bastante mãe, tem bastante pai. Se você não diz não pro teu filho, o teu filho não cresce. E se você não dizer não muitas vezes para as pessoas da tua equipe, elas também não vão crescer. Então, o não, ele é super importante, inclusive na nossa formação da nossa identidade. Não vou me aprofundar nisso, mas isso é muito importante. Tem um livro também que eu posso te indicar, se você tem dificuldade de dizer não. Eu li ele faz, vou dizer que muitos anos atrás, nem vou contar quanto tempo. Foi na época da faculdade. Mas esse livro, como que era o nome? Dizia assim, foi muito legal para mim. Quando digo não, me sinto culpado. E abre muito a nossa mente, assim, para ver o quanto o não, ele é importante. Então, talvez o que está te atrapalhando hoje é você ter dificuldade de dizer não. Então, lembra que o não faz as pessoas crescerem e você também, tá? Então, você vai ser mais produtivo dentro daquilo que né? Você precisa se organizar dentro daquilo que é viável para você, tá? A gente não é também saindo dizendo não para todo mundo, mas é você ponderar. Tá? Outra coisa que vai dificultar, e quero que você se dê uma nota nisso, é a falta de prioridade, gente. Falta de prioridade. Isso marca um asterisco aí, porque você tem que saber o que é prioritário para você. Você precisa saber disso. Mas, Mari, o que é prioritário? Então, vou te explicar. Prioridade é aquilo, todas as tarefas que têm a ver com o seu objetivo maior. Isso vai ser prioritário para você. Então, você vai precisar sempre
priorizar as atividades que venham de encontro com o seu maior objetivo, né? Dica, gente, tenha uma agenda, fato, né? Se você não tem agenda, então a gente vai começar pela tua agenda. Aproveita se você não tem uma agenda e compra uma agenda bonitinha, pede pela internet, já que não dá para você ir até a loja, mas uma agenda que você vá usar. Pode ser física também, né? Eu tenho a agenda física, mas tenho agenda, eu tô olhando aqui pro lado que é o meu computador também acaba sendo minha agenda e meu celular também. Mas assim, tem que ter uma agenda. E aí você vai sempre buscar fazer as atividades prioritárias por primeiro. Uma outra dica legal para você anotar aí, tá? As atividades mais difíceis do teu dia, você começa com elas, não deixa para depois, tá? Porque depois vai ser muito mais difícil de você fazer, você vai procrastinar e vai acabar não fazendo. Isso acontece muito, vai deixar para outro dia. Então coloque-se assim, isso é uma técnica muito legal. Primeira coisa, prioridades. Então, eu vou anotar todas as atividades que eu tenho durante o meu dia, as que são mais prioritárias. Você pode usar números 1, 2, 3 ou A, B, C, D para as prioridades, marca na agenda e vai resolvendo as prioridades. As atividades mais difíceis, que te exigem mais raciocínio muitas vezes, ou até uma conversa mais difícil, uma reunião mais difícil, busque marcar essa reunião para de manhã, porque de manhã você está mais descansado, mais relaxado, e isso vai ajudar bastante, tá? Então, a falta de prioridade é um dos ladrões do tempo, muito cuidado com isso. Outra coisa, perceba se você não faz isso, que dificulta muito o tempo, gente, é o teu perfeccionismo. Não sei se você é perfeccionista, mas a gente encontra muitas pessoas que têm dificuldade de gerenciar o tempo porque elas são perfeccionistas, então elas não soltam o trabalho, elas ficam lendo, corrigindo. E isso é legal. Só que isso tem limite. Se você ficar corrigindo o tempo todo, você vai virar uma pessoa perfeccionista. E aqui, para os perfeccionistas de plantão, só para você entender, perfeccionismo não existe. Olha que coisa interessante. Aí o perfeccionista sofre muito, sabe? Porque o perfeccionismo é o pior dos sabotadores, a Thalise colocou, né? O perfeccionismo é uma busca. E a pessoa fica buscando e acaba não passando a atividade, não fazendo, não deixando fluir. Então, muito cuidado, o teu perfeccionismo pode ser que esteja te atrapalhando bastante, tá bom? Então, esses são, assim, os maiores ladrões do tempo. Outra coisa que rouba muito o teu tempo, até já foi comentado, são as redes sociais. É fazer tarefas que não são importantes naquele horário que você está fazendo. Então, o foco aqui, gente, entra com tudo. Outra coisa que dificulta o teu tempo, só para você parar para refletir, é as interrupções. E eu vou te dizer uma coisa, as interrupções vão acontecer. Puxa, Mari, como é que eu faço? Então você se organiza para elas. Você vai montar a tua agenda bonitinho, né? Olha que a Carolina colocou. Sim, sofre muito mesmo, por isso o problema na delegação. É verdade, a questão, né, do perfeccionismo. Eu não vou delegar porque a pessoa não vai fazer igual tão bem quanto eu faço. E líder, você tem que entender que você tem que treinar a tua equipe. Se você não soltar, eles não vão amadurecer, você não vai conseguir fazer o quê? Ir para a estratégia. Você precisa sair mais da operação e mais para a estratégia. Faz sentido, gente. Quanto mais cargos do pipeline você galga na tua carreira de liderança, mais sair da operação você vai precisar e vai mais para a estratégia. Então se pergunte, né, se eu estou muito na operação ou estou mais para a estratégia. A ideia aqui é que você comece a ver as atividades que você está fazendo e não deveria estar fazendo. Então você tem que fazer menos atividades e buscar fazer aquelas atividades que te dão mais retorno, tá? Isso é muito importante. E eu estava falando do que corrompe o nosso tempo, né? Então as interrupções. Gente, tá lá na tua agenda. Você anotou todas as tarefas, colocou como prioridade 1, 2, 3, 4. Preste atenção, porque de manhã, à tarde ou à noite, não sei o período que você trabalha, você vai ter que deixar um horário livre para você fazer nada. Sabe o que significa isso? As interrupções. Elas vão acontecer. Então, quando você trata de horário, ainda mais quem tem filho, gente, né? Eu lembro que no meu primeiro filho eu não tinha muito noção disso. Então, você tá saindo de casa, o filho faz xixi, você vai ter que trocar, ou faz outra coisa, você vai ter que trocar, sabe? Acontece alguma coisa inesperada, você vai ter que fazer. Então, assim, sempre se antecipe a essas interrupções. Busque deixar horários livres do teu tempo na tua agenda, porque elas vão acontecer. Tudo bem? Com a tua equipe, é lógico que agora você tá
Até online você pode fazer isso, né? Você orienta a sua equipe qual é o melhor horário para ela te procurar, se isso for possível, né? Olha, fulano, de tal hora a tal hora eu vou estar num horário muito legal para a gente poder conversar. Porque senão eu já vi acontecer assim, a pessoa bate na tua porta, você está muito concentrado, aí você atende. Aí outra pessoa vem, bate na tua porta, você para e você atende. E aí as interrupções são constantes, ainda mais se você tem muita responsabilidade numa empresa onde você decide muita coisa. Então combine, isto é, treine a sua equipe para os horários que você puder conversar com elas. Combine isso com as pessoas, sabe? Isso vai te ajudar muito na tua produtividade e na produtividade deles, porque as interrupções, gente, corrompem o nosso tempo, tá bom? Técnicas, então, e se tiver pergunta, a gente coloca aqui, tá? A gente tá aqui para essa troca bacana, tá? Por isso que é ao vivo, vamos lá. Técnicas, então, para você gerenciar o seu tempo e ser mais produtivo. Primeira coisa, você tem que saber no teu trabalho, tudo aquilo que você faz, aquilo que é urgente e aquilo que é importante. E buscar fazer as coisas urgentes e importantes, mas não esquecer as importantes. Importante, só para você entender, é aquilo que tem a ver com o teu objetivo maior. Por isso, gente, é muito importante ter um objetivo. E você parar para refletir nisso. Nos meus treinamentos, eu sempre, quando eu trabalho gestão do tempo e produtividade, eu faço as pessoas escreverem qual é o objetivo do setor delas. Porque às vezes a gente tá até claro, mas não tá tão consciente, não tá tão forte. Então, quando você escreve o objetivo do teu setor, você sabe para que você existe. Sabendo para que você existe nessa empresa, gente, o que toda empresa busca? Busca resultado, tá? Se eu for te perguntar assim, reflete, tá, sobre isso. Quais são os 3 maiores resultados ou expectativas que a tua empresa tem com você hoje? Por que você existe? Pensa. A Valcilene, Mari, você é ótima, obrigada pelo conteúdo, sempre obrigada, que bom poder compartilhar. Pensa então, gente, isso é bem importante, anota, tá? Quais são as 3 coisas que que a empresa que te contratou, ou se você tem a tua empresa, anota isso também, que espera de você. Qual é o resultado que você precisa entregar? A partir disso, você vai entender qual é o teu objetivo maior. E a partir disso, você vai entender o que é prioritário para você, o que é importante, o que é urgente. Você entende? Importante tem a ver com isso tudo, com o teu treinamento, com a tua organização, com os valores, com o teu planejamento, que normalmente é aquilo que a gente faz por último, mas não deveria. As coisas urgentes são essas interrupções, são prazos que você precisa entregar, que é importante. O que você precisa entender? Você precisa alinhar o importante e o urgente. Então, a primeira coisa que você faz do teu dia a dia, isso é uma teoria, tá, que eu tô explicando para ti, se chama matriz da importância e da urgência. Matriz de gerenciamento do tempo. Ela é bem legal de você entender. E assim, o que você tem que entender? A primeira coisa que você vai fazer na hora de você decidir a tua prioridade é você entender. Você vai juntar o que é importante, o que é urgente, e você vai fazer por primeiro. Já virou urgente, eu tenho que fazer, preciso entregar esse projeto. Tudo bem, gente? A segunda coisa que você faz dessa matriz seria aquilo que é importante. Porque você vai identificar também no teu dia a dia de trabalho que tem coisas que não são importantes e não são urgentes e você está fazendo. E é isso que você tem que aniquilar, você tem que entender as suas tarefas. Então, anota as suas tarefas e analisa cada uma delas. O que é importante, o que é urgente, o que é prioritário, o que não é. E aquelas que você vê que não é importante, gente, e que não é urgente, tira da tua vida. Fofoca é uma coisa que não é importante nem urgente. Né? E que muitas pessoas fazem nos corredores das empresas. Não está sendo produtivo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Retrabalho, gente, é uma coisa que é até urgente, importante. Você faz na hora, mas não deveria estar acontecendo. Você entende? Por isso que eu falei da comunicação, que ela é importante. Tudo bem, gente? Analisa isso. Outra dica. Muitas pessoas fazem um planejamento estratégico, tá? Uma técnica legal, é lógico que a gente tem que fazer o planejamento estratégico do mês, do ano, mas subdivide ele, isso é uma técnica de um autor que se chama Stephen Covey, é muito legal. Ele escreveu um livro que se chama, quem já leu, levanta a mão aqui, eu tenho certeza que muita gente já leu, se chama Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Já leu esse livro? Se você não leu, leia, é interessante para você trabalhar a tua maior produtividade e gestão do tempo. E o que ele diz, esse autor, né? Ele diz assim, olha gente, separa esse teu mês em semana. Então pega as atividades da semana, reserva, por exemplo, eu faço muito isso, um dia da tua semana só para você organizar suas tarefas e colocar na agenda.
Beleza, organizei as tarefas da semana. Depois que você fizer isso, você pega as tarefas da semana e você coloca nos dias da semana. Então, isso eu vou fazer na segunda, isso eu vou fazer na terça, isso eu vou fazer na quarta. Gente, isso vai te poupar energia. Porque se você tem um monte de coisa para fazer, fala, meu Deus, eu vou fazer tudo na segunda-feira, você vai ficar louco, tem um monte de coisa para fazer, vai ficar estressado e não vai conseguir dar conta de fazer tudo na segunda-feira. Faz sentido o que eu tô te falando, gente? Então você superlota a tua agenda na segunda-feira e o resto você fica estressado porque não deu conta. Então, primeira coisa, para e tenha um horário só para você organizar a sua agenda. Coloca todas as atividades da semana, depois dessa semana você coloca nos dias. Então você não vai ficar preocupado com algo que você precisa resolver, porque você sabe que na quinta esse problema vai ser resolvido. Gente, isso ajuda muito. Porque eu vou te dizer uma coisa, gente. Um dos maiores roubadores de energia que a gente tem, guarda essa, é pensar naquilo na hora que aquilo não pode ser feito. Você tá entendendo? Você tá lá jantando com um amigo seu, né? Na época que dava pra jantar com um amigo, agora só virtualmente. Aí vem um tim na tua cabeça e fala, meu Deus, só preciso entregar aquilo. Pega o teu celular, anota rapidinho e esquece. Coloca na agenda. Porque se você ficar pensando, meu Deus, tem que entregar aquilo, meu Deus, tem que entregar aquilo, o teu jantar vai pras cucuia. Você tá entendendo o que eu quero te dizer? Então, assim, uma coisa para você se atentar muito. Fabela, faz sentido, que bom. Isso acontece muito, da gente pensar naquilo na hora que aquilo não pode ser feito. Então, agenda, planejamento. Essas são as palavras-chave para a gente trabalhar hoje aqui na nossa live. Tudo bem? Outra coisa legal para você ser produtivo. Você tem que entender o que é estar ocupado e o que é estar o que é produzir. Porque tem coisas, tem gente que diz assim, meu Deus, eu estou ocupado o tempo todo. Tudo bem. Entenda o seguinte, saiba separar o que é estar ocupado e o que é estar produtivo. Ocupado, gente, eu tô fazendo um monte de coisa, mas eu não tô sendo produtivo. Então, toda vez que você se pegar pensando, né, fazendo alguma coisa que não tem a ver com o seu objetivo maior, com a tua produtividade, você para e volta pro teu foco. Porque ocupado a gente tá o tempo todo. Então, a pergunta que eu queria que você saísse dessa live de hoje é assim, nas atividades do teu dia a dia será que eu tô ocupado ou será que eu tô produzindo? E se você vê que você tá ocupado, muda. Foco, vai para tua produtividade, tudo bem? Lógico que isso vai depender muito do que você tem como objetivo daquele dia. Tudo bem, gente? Faz sentido isso para você? Isso ajuda muito. Outra coisa que você tem que entender, eu já falei da agenda, mas se você não tem agenda, você acaba virando agenda dos outros. Muito cuidado com mensagens, né? Você olhar lá o teu WhatsApp todas as horas. Olha a hora que você se programou para olhar. Senão isso vai roubar o teu tempo de uma forma assim muito, muito gigante, tá? Tem uma teoria que eu queria compartilhar contigo, que é uma teoria de resultado. Eu aprendi com um coach, que é o Brian Tracy. Não sei se você já ouviu falar. Quem é do mundo do coach, aqui a Thalise está aqui, talvez conheça. Se mais alguém for coach como eu, talvez conheça. Bem, o Brian Tracy, ele escreveu vários livros, ele é um americano, ele veio para o Brasil recentemente, eu tive a oportunidade de conhecer, né? Fui num congresso que ele estava, e ele trouxe uma sacada, gente, que quando eu entendi isso, falei, bingo, resolveu o meu problema. Só para você parar para pensar, ele diz assim, que existe a lei dos três. Então ele diz o seguinte, para pensar junto comigo, tá? Tem três coisas que você faz no teu dia a dia de trabalho, pode ser em casa também, tá? Pode mudar o cenário aí do jeito que você quiser, mas que geram 90% dos seus resultados. A minha pergunta para você é, quais são essas três coisas? Eu vou repetir, tá? Para você que entrou agora. É a lei dos três. Tem três coisas que você faz no teu trabalho que representam 90% de contribuição para o seu resultado. Quais são essas três coisas? Se você não tiver esse insight agora, não tem problema. Anota essas perguntas, porque isso vai mudar a tua vida. Se você descobrir quais são as coisas, né? Quem conhece a regra de Pareto é mais ou menos isso, né? 80-20, né? Que diz que 20% das coisas que você faz produzem 80% dos seus resultados. Gente, isso funciona tanto. Se você chega a entender
qual é essas coisas que você faz, essas 20 coisas que você faz que produzem 80% dos seus resultados. Lei de Pareto, é isso, Anderson, obrigada. Você vai longe. Agora, você precisa descobrir quais são essas coisas. E a dica que eu quero deixar para você hoje, a técnica é essa. Guarda isso. Você precisa sair ou pensar nisso depois dessa aula. Quais são as 3 coisas que eu faço que geram meus maiores resultados, que gera 90% de entrega, gente. E aí você começa a trabalhar com essas coisas. Você precisa entender isso, tá bom? Isso é muito importante. Então, assim, líderes, faça, né, como técnica, menos coisas. Busque delegar mais. Veja as atividades que você está fazendo que você não deveria estar fazendo. E eu vou te dar mais uma dica. Normalmente essas atividades que você faz que você não deveria são as atividades que você mais gosta de fazer. Por isso que você faz. E aí você segura e não passa, né? Cuidado com isso. Outra coisa, faça mais dessas 3 coisas que você descobrir que geram 90% dos seus resultados. Descubra elas. Tua meta é descobrir essas 3 coisas. Você vai ver que a tua produtividade vai lá em cima. O que são as 3 coisas que você faz que geram maior produtividade, tá? Faça essas tarefas no teu dia a dia que você descobrir por muito mais tempo e fique expert nelas. É isso que você precisa para gerar maior produtividade na tua vida. Você vai ver como funciona muito. Tá bom, pessoal? E é isso, a aula de hoje, essas dicas que eu queria trazer para vocês. É lógico que existem N ferramentas. Eu trouxe, deixa eu ver que a gente passa o tempo. Eu trouxe algumas que eu vejo que para mim funciona muito e que funciona bastante para os meus clientes. Então você precisa primeiro, né? Quem está aqui comigo desde o começo, fazer um diagnóstico. Onde eu estou pecando, o que não está funcionando para mim. Aí você, a partir desse diagnóstico, você vê onde que eu tô desperdiçando o meu tempo. É no celular, não tô delegando, não tô sabendo dizer não, tô recebendo delegação para cima, não tenho prioridade, não tenho planejamento. Lembra que você sempre tem que planejar o teu dia, tá? Não que ele não vai mudar, é só um planejamento, ele muda. Mas você está preparado para as mudanças, porque você vai gerar, dentro desse teu planejamento, horários para interrupções e para imprevistos que vão sempre acontecer. Tá bom? Depois que eu diagnostico, eu vou para minha agenda, ter uma agenda extremamente importante. Tenha uma agenda. Nessa agenda você escreve a semana toda, as tarefas separadas por dia. Isso vai te facilitar a vida. Aí coloca o que é mais importante, o que é prioritário por primeiro. Coloca 1, 2, 3 ou A, B, C, D. Isso vai ser muito legal. Você vai ver que vai te resolver a vida também. E vai trabalhando. Uma coisa legal de você cuidar é não coloque muita coisa, porque se você não der conta, você vai se sentir frustrado. Então separa na semana e deixa espaço para interrupção. Gente, fazendo isso você vai conseguir resolver suas coisas. Você vai conseguir ter maior qualidade de vida, porque isso rouba muito qualidade. As pessoas, eu vejo que as pessoas acabam levando muito trabalho para casa, porque sempre tem trabalho, mas se você conseguir gerenciar o teu tempo, planejando certinho, usando todas essas técnicas que eu te passei, a tua vida vai se transformar e para melhor, porque você vai se sentir melhor, porque você vai se dar, vai estar mais em paz. É tão ruim ficar devendo atividade, né? Eu pelo menos fico louca quando acontece isso comigo. Então eu busco sempre me planejar para entregar no prazo, ou às vezes eu busco na minha agenda, eu coloco sempre um dia antes, na verdade, uma técnica que eu uso para não deixar de entrar de entregar no prazo, tá, Mari? Como sempre, muito boa sua live. Vou fazer minha agenda e, mais importante, colocar em prática. Saudade de vocês. Beijo nas crianças e no Vitor. Obrigada, Mari. Fico tão feliz quando vocês participam. A Mari é minha tia. Beijo grande. Anderson, eu fiz um cronograma dessa semana, mas eu não fui fiel. Ai, 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 Anderson. Aí que tá. Seja fiel. Eu vou te desafiar, hein, Anderson. Disciplina. Combinado comigo? Colocou, faz. Experimenta isso uma semana. Você sabe que isso é hábito, gente. E os hábitos, quanto mais você repetir um comportamento, mais você desenvolve. Então, eu vou te dar uma dica. Faz uma agenda, né, do que você quiser e repete ela, né, executa bem bonitinho. Faz uma agenda viável também, não vai colocar uma coisa que você não possa cumprir. Lembra de colocar, tô dando risada, bem isso? Lembra de colocar as interrupções, tá? Não seja muito ruim com você mesmo, que se você não começa a cumprir, aquela história, né? Pessoa sedentária. Aí ela diz assim, não, agora eu vou ser uma esportista. E aí ela coloca na agenda que todo dia ela vai pra academia.
E aí essa agenda fura um dia por algum motivo e aí ela chuta o balde e não vai mais, sabe aquela história? Então, muito cuidado nessa hora. Planeje algo. E se você repetir esse comportamento nos primeiros 10 dias, olha que legal, repetir, tá bem bonitinho, sem errar, sem, né, não fazer, você começa a adquirir um hábito novo. E aí começa a ficar muito mais fácil, porque hábito é repetição de comportamento. Então, se você colocar na agenda e começar a cumprir ela, você vai adquirir o hábito de cumprir a agenda e aí você vai ter mais resultados, tá? Experimenta isso, coloca uma meta aí para você mesmo de 10 dias, que você vai ver que já vai começar a efetivar isso, tá bom, gente? Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo carinho. É sempre muito bom estar aqui compartilhando um pouquinho mais os meus conhecimentos. Semana que vem a gente volta. Toda quinta-feira, meio-dia, eu tô fazendo essas lives. A gente está na Maratona da Liderança. É o último dia dessa Maratona da Liderança. Então a gente vai fazer um resumão bem bacana e falar sobre um pilar muito legal, que é a capacidade profissional, que é a capacidade de você estar se desenvolvendo constantemente. Eu vou trazer algumas técnicas, inclusive de aprendizado, para que você realmente busque se desenvolver constantemente. Obrigada, Grazi, obrigada, Lucas. Para que você busque se desenvolver constantemente e cada vez mais atinja a tua alta performance. Conte comigo, tá bom? Um beijo enorme para você e até a próxima. Se você não conseguiu assistir essa live inteira, acho que a partir de amanhã vai estar lá no meu canal do YouTube. Também vou deixar lá gravado aqui. Fica o convite para você ir lá no meu canal do YouTube também, que eu tô colocando bastante material. Tá bem bacana, bem rico, tá bom? Um beijo grande. Obrigada por hoje. Tenha uma excelente tarde. Até a próxima, pessoal.